Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Glauco Almeida, sou oftalmologista e professor da Medicel. E o assunto que discutiremos agora será sobre retina. Lembrando que a retina é composta de 10 camadas de células e aqui vamos destacar os cones e os bastonetes. Lembrando que os cones localizam-se na região central da retina em sua grande maioria e é responsável pela visão de cores, pela visão de detalhes, enquanto os bastonetes estão em sua maioria na periferia e é responsável pela visão de branco e preto, por movimentos grosseiros. Quanto às patologias, vamos começar falando sobre o descolamento de retina. O descolamento de retina é uma urgência na oftalmologia. O paciente chega queixando de que tem uma mancha na visão, que tem sangue dentro do olho, com baixa acuidade visual súbita e principalmente a presença de raios de luz, flashes de luz no olho. Ele pode se dividir de 3 formas principais: regmatogênico, que é um rasgo que acontece na retina. Quando pequeno, podemos resolver o problema simplesmente aplicando laser. Pode ocorrer também o descolamento de retina tracional, que está associado principalmente a doenças vasculares, onde ocorre uma proliferação de fibrose, como por exemplo na retinopatia diabética avançada, e que muitas vezes traciona a retina, promovendo o rasgo e, consequentemente, a penetração de fluido logo abaixo dessa retina. Além disso, nós temos o descolamento de retina exudativo, que está associado geralmente a doenças sistêmicas, ou processos tumorais ou inflamatórios. A conduta, no caso de descolamento de retina, muitas vezes, quando não resolvemos com laser, devemos realizar a cirurgia de vitrectomia para resolver o problema e conservar uma melhora clínica desse paciente. Quanto à degeneração macular relacionada à idade, como o próprio nome diz, idade está associada a pacientes idosos. Ela ocorre por um depósito de drusas, que é devido ao metabolismo da última camada da retina, que é a camada de epitélio pigmentar da retina, o EPR. Esses pigmentos depositam-se na região central e o paciente ele relatará que está tendo um embaçamento da visão central e queixará de metamorfopsias. O que é isso? Ou seja, quando ele olha para movimentos retos, quando ele olha para um quadro, um poste, ele vai relatar que está ocorrendo uma distorção na região central. Ela pode ser classificada de 2 formas, seca e exudativa. No caso da seca, utilizamos apenas antioxidantes. No caso da exudativa, muitas vezes temos que utilizar medicações antiangiogênicas para que reabsorva esse líquido e, principalmente, ocorra um melhor controle clínico da patologia. Quanto à retinopatia diabética, cabe aqui destacar que a primeira coisa quando falamos de diabetes é o controle clínico sistêmico. Se não tivermos um controle clínico sistêmico, muitas vezes o tratamento que estamos fazendo na retina será insuficiente. Ela é uma microangiopatia e que manifesta-se com microaneurismas inicialmente, podendo evoluir com exudatos, hemorragia e formação de edema, principalmente na região macular, devido a esse extravasamento do líquido. Lembrando que a proliferação vascular pode levar a processos de fibrose e, consequentemente, tração retiniana. Quando temos a presença, então, de uma retinopatia diabética proliferativa, ou seja, uma retinopatia diabética que apresente neovasos, nós temos que fazer, então, aplicação de laser para tentar um controle clínico da patologia, enquanto o endócrino nos ajuda no controle sistêmico. Em casos mais avançados, pode ocorrer, então, sangramento e tração. Quanto à retinopatia hipertensiva, muitas vezes nós encontramos um achado de rotina no paciente. Quando ele vai para queixar do óculos, muitas vezes acabamos encontrando alguns dados que justificam perguntar como está o controle sistêmico da doença, tendo em vista que vale lembrar novamente que elas são assintomáticas na grande maioria das vezes. Encontraremos alguns sinais clássicos que são perguntados em prova, como vasoconstrição, atenuação vascular, cruzamento arteriovenoso, lembrando que esse cruzamento arteriovenoso pode levar a quadros de oclusão venosa. Além disso, temos fio de cobre. O edema macular pode acontecer em casos mais agudos de uma hipertensão arterial sistêmica, além do edema de disco óptico. Lembrando que edema de disco óptico, edema macular, geralmente são encontrados em quadros mais agudos.
Além disso, vamos destacar duas doenças oclusivas, a oclusão arterial e a oclusão venosa. A oclusão arterial, geralmente ela ocorre associada a processos embólicos, e o paciente vai queixar de uma baixa acuidade visual súbita. Ele estava tranquilo no dia a dia e a visão abaixou de uma vez. Essa visão pode ser variável. No caso de uma oclusão apenas de um ramo de alguma artéria retiniana, a visão muitas vezes está preservada e ele vai acontecer uma perda simplesmente no local da oclusão. Já quando ocorre uma oclusão na artéria central da retina, a baixa acuidade visual é mais importante. Geralmente o paciente terá percepção de luz, conta-dedos, um 20/400, ou seja, ele conseguirá às vezes ver a maior letra nos optótipos de Snellen, a qual mostramos durante o exame oftalmológico. Já a oclusão venosa, ela pode ocorrer principalmente associada a quadros de aterosclerose. Ela pode ser localizada, como no primeiro slide, que apresentamos alguns pontos de hemorragia, ou quando tem alteração da veia central, que teremos um quadro hemorrágico muito mais importante. Às vezes, é necessário fazer tratamento com laser para resolver, tentar amenizar o quadro do paciente, ou simplesmente aguardar, fazer um acompanhamento a cada 30 dias, a cada 2 meses, e observar como estará a evolução clínica desse paciente. Quanto à retinopatia da prematuridade, ela também é uma retinopatia proliferativa. O que temos que lembrar principalmente, quais são as crianças que apresentam fator de risco para a retinopatia da prematuridade. Geralmente, elas apresentam menor do que 31 semanas e 1.500 gramas. E pode também estar associada à exposição prolongada de concentração de oxigênio. Ou seja, geralmente estamos discutindo crianças prematuras. O importante avaliar na retina é como está a região de transição entre a retina vascularizada e a retina avascular. Como assim? Caso o paciente apresente uma proliferação vascular na região vascular em direção à região avascular e esses vasos ocorram sangramento, venham em direção ao vítreo, nós temos que tomar cuidado e muitas vezes fazer um tratamento com laser para que diminua o estímulo dessa proliferação vascular. Caso ocorra descolamento de retina, em casos mais avançados, que a minoria deles, muitas vezes temos que lançar mão da cirurgia vitreoretiniana. Quando falamos então das patologias da retina, cabe aqui destacá-las, que o descolamento de retina, ele pode apresentar 3 formas principais: regmatogênico, tracional e exudativo. Lembrada da degeneração macular relacionada à idade, que pode ser de 2 tipos, seca e exudativa, e a queixa principal será a metamorfopsia, a redução da visão central. Lembrando que a retinopatia diabética, quando presentes neovasos, temos a indicação de realizar laser e a importância do controle clínico diante de um quadro de diabetes. Na retinopatia hipertensiva, muitas vezes os achados de fundo de olho que vão dizer como está o controle desse paciente, tendo em vista que muitas vezes eles são assintomáticos. A oclusão arterial e a oclusão venosa muitas vezes estão associados a quadros de embolismo, a quadros de aterosclerose e merecem um acompanhamento clínico, uma investigação conforme a queixa do paciente. E lembrar da retinopatia da prematuridade, principalmente em bebês abaixo de 31 semanas e 1.500 gramas, devido ao prognóstico que podemos intervir e conservar a visão desta criança. Bem, pessoal, era isso que tinha para comentar sobre retina e muito obrigado.